Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. Hoje falaremos sobre um assunto que teve aí uma grande repercussão em todo o território nacional, porque diz diretamente, diz respeito diretamente às questões da cidadania brasileira. Como assim? Como que nós vamos vincular a questão da cidadania e da saúde e saúde mental? Nós sabemos, todos nós brasileiros, que o Brasil já viveu períodos de exceção na sua história política. Tivemos um período de exceção entre os anos de 37 e 45, os estudantes de história o conhecem como Estado Novo, e depois a ditadura militar de 64 até aí por volta de 85. Dois períodos de exceção numa história da democracia brasileira no século XX. E sabemos também que nesses períodos de exceção, muitas pessoas foram vítimas da violência estatal. O Estado impetrando aí atos de violência contra o cidadão, geralmente contra aqueles que eram opositores à política, ao regime e aos interesses daqueles que governavam o Estado, geralmente de forma ilegítima, uma vez que chegaram ao poder por meio do golpe, especialmente quando falamos da ditadura militar. Essas pessoas, vítimas de violência, com certeza desenvolveram sequelas a nível psicológico. E estamos hoje aqui com pessoas que estão representando toda essa discussão, essa luta, esse interesse do Estado brasileiro, inclusive hoje, de se desculpar perante esses cidadãos brasileiros vítimas da violência nesses períodos de exceção. Quem está aqui conosco hoje para discutir o Estado, as políticas de reparação, a questão psicológica das vítimas de violência? Nós temos pessoas ilustres, convidados ilustres. Primeiramente, gostaria de apresentar a vocês, nossos telespectadores, o Dr. Paulo Abrão. O Paulo Abrão, ele é presidente da Comissão de Anistia e secretário nacional do Brasil. Dr. Paulo Abrão, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Também, o prazer é todo meu, Leonardo. Ótimo. Temos também um psicólogo de Uberlândia, o Pablo Martins, psicólogo clínico, que vai nos ajudar a entender como que uma violência de uma esfera como a esfera estatal em relação ao cidadão pode repercutir a nível psíquico do indivíduo. Dr. Pablo Martins, muito obrigado também, agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Ótimo. E por fim, temos uma pessoa conhecida em Uberlândia, ilustre em Uberlândia, artista plástico e professor da UFA, agora aposentado, é o Afonso Lana, que foi, durante os anos 60, 70, viveu toda essa experiência de ser militante político e também prisioneiro. Está aqui conosco para dar conteúdo, trazer subsídios a essa nossa discussão. Afonso, obrigado também por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Então vamos começar, Afonso. Eu acho que a primeira fala, e eu penso que os colegas concordam, é começarmos com o Afonso contando para a gente essa experiência, Como foi viver os anos 60, 70? Fala um pouco dessa sua experiência, Afonso. Sim, eu tive uma militância, mais ou menos 20 anos da minha vida, de militância política. Sim. Permanente na clandestinidade, no exterior, e vivendo exclusivamente em função da política. Mas eu comecei a minha militância já aos 16 anos de idade, no governo do João Goulart. E, logo assim, eu havia saído de um colégio interno, estava no colégio externo, tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ter algumas atividades ligadas à cultura, e nela eu me inclinei um pouco para a política. Quando houve o golpe de 1964. O golpe de 1964 que marca o início, de fato, da minha militância política, porque eu fiquei muito revoltado contra aquilo, uma parte da minha família apoiou, e eu resolvi fazer alguma coisa. Mas vou simplificar, mas a grande parte da minha militância política mesmo se deu quando eu entrei na universidade em 1967, no curso de veterinária. Logo que eu entrei, eu organizei uma chapa para o diretório acadêmico e fui eleito. E no dia da nossa posse, eu fiz um pedido, eu chamei um representante da UEE e convoquei os alunos para participar de uma greve que haveria dos estudantes naquela época contra o acordo MEC-USAID. Então foi um marco para mim. Porque a partir daquela época, daquele momento, eu comecei a sentir já na própria
faculdade algumas dificuldades. Eu comecei sendo observado pelos professores, eu fazia prova com o professor ao meu lado, porque achava que eu não podia ter um rendimento grande, porque eu era um aluno profissional, aquele comunista profissional, aquela ideia toda. Então eu já comecei a ter alguns conflitos. Mas naquela mesma época, quando nos chamaram para fazer uma reunião com um grupo de esquerda e se propôs fazer uma guerrilha, eu fui a primeira pessoa que contestar. Falei assim, eu não quero isso, achei um absurdo, guerrilha não dá certo, nós temos que tratar esse processo de forma democrática, através de movimentos de base, movimento social, e recusei entrar e pedi aos colegas da faculdade que também não entrassem naquele movimento. Mas o que ocorreu é o seguinte, em pouco tempo fui numa manifestação e fui preso. Fiquei um mês preso com um processo. Fui noutra manifestação, antes de começar a manifestação, a polícia já me prendeu outra vez. Fui preso umas 3 ou 4 vezes. Na quarta, eu já vivia naquele período de efervescência do movimento estudantil, 1968, que foi internacionalmente conhecido com grandes movimentos sociais, estudantes, de jovens no mundo inteiro. E houve o movimento estava em processo de radicalização. Já quando eu saí da última prisão, eu propus ingressar num movimento de caráter guerrilheiro, a Colina. Sim. E entrei na Colina em 1968, e quando eu comecei a desenvolver uma série de ações armadas. Entre elas, banco, tomada banco, que nós reivindicávamos com ação política, fazia também ações de quartel e essas coisas todas. E aí que, a partir dessa militância que começou a ficar cada vez mais intensa, é que o Estado, de vez, exatamente, voltou os olhos para o senhor. Mas já está, exatamente. Mas aí a radicalização, o governo também já estava, a repressão em nível federal estava muito forte. No início de 69, eu fui preso numa casa junto com um grupo de companheiros, 13 pessoas mais ou menos, e aí que eu fui conhecer de fato o que era a repressão, Sim. A tortura. Houve um tiroteio, morreu policiais, foram feridos alguns dos nossos companheiros, e aí eu fui sentir aquilo que nós sempre discutíamos, sobre o que seria a repressão, o choque elétrico, a palmatória, o pau de arara, essa coisa toda. E o senhor passou por essas experiências? Eu fui passando por essa experiência. Fiquei 2 anos preso. E desses 2 anos preso, nós tivemos um período de tortura muito grande, porque ela começou em janeiro de 1969 e foi terminar em novembro deste mesmo ano, na qual passamos por várias etapas. A pior das etapas foi no Rio de Janeiro, de setembro a novembro, em que eu fiquei numa cela, eu estou simplificando, mas fiquei numa cela junto com mais 6 companheiros, numa cela nu, que mal dava para a gente deitar, porque era tão pequena que a gente deitava um colado, um atrás do outro, e que de vez em quando enchia de água. Ali nós fomos submetidos a uma série de torturas que a gente já havia sentido antes, mas de forma mais contundente, porque viram que nós tínhamos informações e que até aquele momento as informações não haviam saído da nossa parte. Então foi muito pesado esse período. Eu lembro a primeira coisa que me chocou quando eu vi um companheiro completamente louco. Levaram, ele balançava a cabeça, o pêndulo, e falou, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão passar por isso. A gente vivia nessa cela, para tomar água, era preciso de alguém dar descarga, você tomava água da descarga. A gente comia muito pouco. Muitas vezes a fome deixava um dia sem comer, ou quando dava era muito pouco, de forma que a gente vivia numa situação assim de fome permanente. Eu lembro que isso era no quartel da Vila Militar do Rio de Janeiro, e que de madrugada
eu acordava com muita fome, não conseguia dormir, e olhava na cela e tinha longe um jardim. E eu ficava imaginando, puxa, que saudade que eu tenho de andar numa praça desse, levantar 4 horas e sair naquela praça. Quando eu via uma pessoa andando, eu ficava, puxa, que saudade dessas pequenas coisas da vida. Mas a tormenta era muito grande da fome. A gente encontrava barata no café, lembra que parava o café assim na boca, mas a fome era tanto grande que você cuspia o pedaço da barata e comia. Esse foi um período muito difícil. E neste período, uma das coisas que mais me chocou foi um curso de segurança nacional que deram, e que era um curso que tinha como a presença de vários soldados do Exército, da Polícia, do Exército, e que apresentavam um slide, naquela época era o slide, dizendo, isso aqui isso é o pau de arara, isso aqui é palmatória, essa é mesa de operação, mostrava como funcionava, e punham um de nós e eles iam praticando. Então, as torturas não eram somente para obter informação, era um processo contínuo. E isso nos deixou muito chocados. Deixou chocado e deixou, com certeza, traumas, né? Possivelmente, exatamente. Sim. E nesse sentido, Afonso, que eu quero ampliar a nossa discussão, perguntando ao Dr. Paulo o seguinte, a Comissão de Anistia, ela tem iniciado uma série de programas, né? Tanto no sentido de o Estado pedir desculpas, né, a esses cidadãos que foram vítimas dessas violências, mas também, em especial, e aí o Fale Mais Sobre Isso está trazendo essa discussão, um programa que a comissão lançou, que é o Clínicas do Testemunho, né? Uhum. Fale um pouquinho para a gente, Paulo, sobre o que seria essa Clínicas do Testemunho, inclusive tomando por base a fala do Afonso, né? Não, o testemunho do Afonso aqui, ele é muito emblemático, porque ele representa para nós toda uma inversão conceitual da ideia de Estado que durante o regime de exceção se instituiu. A gente sabe que o Estado existe para proteger as liberdades das pessoas e não para restringir ou perseguir as pessoas. Então, quando a gente trata de traumas de violência de Estado, no caso dessas violências geradas durante a ditadura militar, nós temos ainda uma outra peculiaridade, porque não se trata de uma violência ordinária de Estado, institucionalizada, como ainda acontece, mas se trata de uma violência de Estado de exceção, né, quando o Estado tem o propósito deliberado de destruir a condição psicológica, física, né, daqueles cidadãos que ele tem o dever de proteger. Então, é dever hoje na democracia que o Estado institua mecanismos de reparação, a partir do princípio da reparação integral. Existe reparação no âmbito econômico, com as indenizações das pessoas que foram ao longo do tempo prejudicadas em suas vidas laborais, existe indenização, existe reparação moral, com pedido de desculpas, com as sessões de homenagens públicas que são feitas no reconhecimento dessas pessoas que nós devemos as liberdades que nós usufruímos hoje. Existe reparação coletiva, quando você constrói monumentos que de forma indeterminada prestigia a todos os que estiveram na resistência democrática. E agora nós instituímos esse quarto flanco, que é a ideia de um apoio psicológico do Estado a cada um daqueles que ele mesmo prejudicou. Dr. Paulo, só um segundo. Eu quero que agora a gente dê um tempinho, porque nós vamos voltar no próximo bloco falando sobre esse quarto flanco, o apoio psicológico. E aí a gente vai ouvir o profissional, né, o Pablo, que é psicólogo, nos ajudando a entender qual a importância desse apoio psicológico. A gente volta para dar continuidade a essa discussão. Um minutinho, a gente está voltando e vai valer a pena você continuar nos assistindo. Voltamos já.